mais um episódio Na Mira do Oscar. Estamos chegando ao nosso 4º episódio dessa temporada de 2026, trazendo para vocês tudo o que acontece na premiação mais importante do cinema mundial. E é claro que eu não poderia começar esse episódio sem dar boas-vindas e dizer oi para a minha querida amiga Anne Cascais, parceira de podcast. Tudo bom, Anne? Ai, tudo bem, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo com vocês, gente. Contigo e com o Osquinha e com todo mundo aí que tá assistindo a gente. Então, a gente tá chegando nesse 4º episódio, pessoal. A gente já falou muita coisa aqui sobre o Oscar. Já trouxemos para vocês um panorama sobre o Agente Secreto, sobre o Brasil na premiação, sobre também aí o futuro do cinema em relação aos streamings. E hoje, o nosso tema, ele é um pouco mais coletivo. A gente vai tentar passar para vocês um pouquinho do Oscar para além de uma categoria que todo mundo conhece, que é a categoria de melhor filme, não é isso, Anne? É isso, e também acaba sendo um episódio que ele já vai ser mais naquela pegada de contagem regressiva. Exatamente. Porque é quando a gente realmente começa a compartilhar aqui quem é que está nessa disputa e num momento em que falta pouquíssimo para a cerimônia do Oscar. Então, hoje a gente vai aqui trazer essas grandes categorias além da categoria principal, porque a gente sabe que elas também são uma parte muito importante da cerimônia e elas também são muito aguardadas, principalmente aquelas que são mais nichadas. Por exemplo, a categoria de melhor animação é um mundo totalmente à parte. E tem várias produções muito legais, produções que estão virando febre no mundo, não só do cinema, mas da música também. E a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. E também vamos falar, claro, de outras categorias que a gente gosta super de analisar, que é a categoria de melhor ator, melhor atriz, de melhor ator coadjuvante, de melhor atriz coadjuvante e também a categoria de direção, que essa daí também é super pesada, né? Exatamente, e tem grandes nomes esse ano, como a Anne falou, nós temos representantes novamente brasileiros nas categorias de melhor ator, que nada mais nada menos que é Wagner Moura, né? O nosso baiano, Wagner Molho. Exatamente. Essa semana eu vi uma camisa muito boa, cara, que eu quero descobrir onde vende, senão vou mandar fazer, que era Wagner Molho. Eu achei assim, empresas de molho brasileiras, cadê esse marketing, por favor? O marketing brasileiro, ele é tipo assim, ele é o melhor do mundo, a gente tem que admitir. E como eu tava falando, né, o Wagner tá indicado na categoria de melhor ator. E geralmente essas categorias, né, de melhor ator, melhor atriz, elas meio que também ajudam a ditar o ritmo dessa temporada. Vão dizer ali quem são os grandes nomes cotados, né? Geralmente surgem aí revelações do cinema, pessoas novatas, como o caso do Wagner Moura. E também a gente tem outros nomes aí que chegaram para poder mostrar para o mundo do cinema, né, hollywoodiano, que tem um talento, que são competentes, apesar de estarem em filmes um pouquinho menores em relação a outros. E essa categoria também, ela meio que tem um brilho, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que você vê pessoas muito novatas, né, competindo, pessoas que nunca foram a um Oscar da vida, a uma cerimônia, como é o caso do Wagner, tem gente aí que tá há muitos anos tentando, que né? Todo ano bate o ponto. Exatamente, tentando uma indicação, tentando chegar naquele lugar. Um exemplo, né, o Leonardo DiCaprio, uma das pessoas que está concorrendo com o Wagner Moura e que demorou anos, né, para conseguir conquistar o seu tão sonhado Oscar, para vocês verem, né, que realmente não é aquela coisa de você ser o ator mais importante, mais famoso, mais conhecido. É muito sobre o talento e principalmente sobre a performance que você entrega naquele filme que está concorrendo naquela temporada. Exatamente. Rafael já deu uns spoilers aí dos nomes que a gente tem nessa categoria de melhor ator e a gente tem algumas coisas para comentar sobre essa categoria, né? Porque ela, de fato, depois ali de melhor filme, a gente já vai entrando nessa dos atores, porque eles que representam o filme em si, né? Então, por que esse filme tá na categoria de melhor filme? É porque ele tem uma ótima construção e também uma excelente atuação. A gente analisa muito as performances, né, desses atores. E aí a gente tem uma colinha aqui com esses, né, que estão concorrendo. Então a gente tem, além do Wagner Moura, além do Leonardo DiCaprio, a gente tem o Timothée Chalamet, né? Namorado da Kylie Jenner. Exatamente. A gente tem o Ethan Hawke e o Michael B. Jordan. Quem diria que a gente teria ele nessa lista aí? Michael B. Jordan indicado ao Oscar antes de Chris Evans. Olha como a vida é, menina. Então a gente tem esses nomes. E aí, Rafa, vamos lá. Desses que a gente falou aqui, tem um
Óbvio que Ai, isso meu não se Deus. aplica ao Brasil, tá? Porque a gente tem o nosso favorito, obviamente, meus amores, a gente tem um Por representante lá. debaixo desse colete tem uma foto, brincadeira, do Wagner Moura, brincadeira, tem não. E aí, mas assim, numa questão global, Sim. tem um nome aí que ele tá mais favorito. Tem. Que é, né, o Timothée Chalamet, dizem, né, que é uma das novas estrelas dessa nova geração. A gente não sabe de fato, porque eu acredito que ele ainda é muito jovem, eu acho que ele só tem 30 anos, então... E ele aparenta ser um pouco mais novo também, mas ele já fez grandes filmes de muitas projeções, né, já esteve em grandes produções cinematográficas, mas de fato ele tem conquistado uma atenção muito maior nos últimos anos, né, os últimos 3 anos pra cá. E dizem que esse papel dele, de Marty Supreme, foi o melhor papel que ele fez na carreira dele. O filme ele é muito visceral, ele é uma biografia também. O Timothée interpreta o Marty, que é bem mais velho do que ele, então ele passou por uma caracterização. E, de fato, os grandes críticos de cinema dizem que, além do Wagner Moura, o Timothée é o grande rival dele, né, o mais cotado nessa premiação, ou nessa categoria, aliás, por conta da sua performance. Entretanto, recentemente, para não dizer muito recentemente, a gente teve um destaque do Michael B. Jordan em uma premiação, né, que é voltada somente para atores nos Estados Unidos. Ele ganhou a premiação pelo seu papel em... Awards, exatamente, né? por Sinners, que é Pecadores, que está disponível na HBO. Então, assim, eu acredito que vai ficar entre eles 3 ali, justamente por conta disso, porque são performances que envolvem drama, né, uma é biografia, a outra é inspirada em fatos reais, né, tem a questão de Pecadores, que apesar de ser muita fantasia, ainda assim entrega bastante drama, né, tem um suspense, então eu acredito que vai ficar entre eles 3. Vamos fazer uma coisa? Vamos comentar essas categorias, mas elencando aí um top 3 em todas elas? Melhor, vamos fazer porque melhor, assim, quando a gente sempre tem aquele que tá ali no auge do favoritismo, mas tem, para ele estar sendo favorito de alguém, ele tem que ter concorrentes. Exatamente. Então tem sempre os 2 que andam ali, né, que podem tomar o lugar dele ou não, e a gente tem os que ficam para trás no ranking de favoritismo, né? Enfim, mas todos vocês que são indicados, vocês já merecem estar aí, a estrelinha na testa. Mas é de fato o que acontece. A gente tem um favorito, tem os que podem se tornar favoritos e são favoritos para alguns, né? Afinal de tudo, a gente não vive no consenso quando se fala de indicados ao Oscar. E aí tem os que estão mais fracos na competição, então a gente vai abordando aqui. Tá, então vamos lá. Então, o nosso top 3 de ator ficou o quê? Vaguinho. Óbvio, amores. Em segundo, Timothée. E terceiro lugar, B. Jordan. Exatamente. Que assim. o Michael B. Jordan fez um papel duplo aí nessa... Se um é bom, imagine pouco. 2. Amei. E aí, os que ficam mais pra trás, então, é o... Ethan Hawke. E só ele. E o DiCaprio, né? É o DiCaprio. Aquelas já tem o Oscar dele. Pra que ele vai querer mais um? E o DiCaprio, assim, ele é uma figura... que, como o Rafael falou, ele demorou anos, né, pra conseguir conquistar o tão sonhado Oscar dele, mas é uma pessoa que tá ali o tempo inteiro presente, né? Ele figura ali entre os atores mais consistentes em relação à presença em premiações. Então, ele tá sempre ali... E ele vai ficar sempre ali também, competindo, né? Mas óbvio que a gente destaca também o trabalho dele em Uma Batalha Após a Outra, que realmente é um filme que colocou ele ali em muitas cenas de ação, né? Com envolvimento ali de questões familiares. E o desempenho dele também foi muito elogiado, né? Assim como o Ethan Hawke, de Blue Moon. Exatamente. E assim, gente, um dos pontos mais interessantes em relação a essa categoria de melhor ator é também a questão, né, da caracterização, né? A gente sabe que o aspecto físico, ele também conta também, né? O que eles têm que fazer para interpretar esses personagens. O Timothée passou por caracterização, o DiCaprio também, né? Ele teve que mudar o cabelo, o Wagner também mudou, né? Botou a barba, deixou um pouco maior, o cabelo também um pouco mais grande. O Michael B. Jordan não teve tanta mudança física, mas assim, isso também são pontos que ajudam o ator não dentro daquela trajetória de campanha. A gente tem um dos maiores exemplos, talvez mais recentes, né, do Brendan Fraser. Exatamente. Com A Baleia, que ele realmente fez uma caracterização assim
que mexeu em tudo, né? Exatamente. Foi surpreendente e o resultado foi uma estatueta para ele nessa categoria. Então, tudo isso são fatores que contam, além, obviamente, da campanha que o ator faz. Isso é muito importante ao longo da premiação. Não é só você receber a premiação e ficar de boa na sua casa, sentadinho, vendo televisão. Tipo, o Bad Bunny recebeu o... Ei, para com isso. Olha, palhaçada. Quando tiver na mira da música, aí a gente comenta sobre o Bad Bunny. Mas, brincadeiras à parte, a campanha é muito importante. A gente sabe que esses filmes todos fazem uma grande campanha. Eles têm aí por trás deles grandes estúdios de produção que, né, investem dinheiro não só em festas, em rodas de bate-papo, para poder atrair esses votantes a votarem nos seus filmes, né, como seus favoritos. E os atores também fazem isso. Não vou muito longe. Ano passado, a Nicole Kidman, né, no Golden Globes, quando ela perdeu para Fernanda Torres, ela tinha feito, antes do prêmio, várias festas. Tipo assim, ela deu várias festas, convidou vários críticos justamente para poder o quê? Fazer com que eles, ficassem com o nome dela na cabeça, na hora de votar, falar assim, vou votar na Nicole. Na Nicole não adiantou muita coisa, porque a Fernanda ganhou. Mas isso mostra que tem um investimento ali por trás, né? A galera, né, joga dinheiro, então faz toda uma ação ali. Dá presentes. Exatamente. As campanhas são das mais diversas. E isso, né, mostra que realmente a galera vai com sangue nos olhos. Se esse pessoal todinho passasse um ano de eleição aqui no Brasil, eles não iam aguentar, eles iam fazer boca de urna. Exatamente. E aí a gente vai entrar para uma outra categoria que também é muito concorrida, falando em atrizes, né, grandes atrizes premiadas, como Fernanda Torres, né, nossa diva. Ela entrou pra história. Exatamente. Que é a categoria de melhor atriz, Anne Cascais. Exatamente. E nela também a gente tem nomes fortíssimos e também com desempenhos muito bons. A gente tem, inclusive, de volta, Emma Stone. Nossa diva. Mais uma vez com um filme estranho, do mesmo diretor. Mas, né, retornou aí pra competir. E, cara, eu acho que ainda assim, de todos os nomes que a gente tem, quando eu vi a lista, eu fiquei com a sensação de que o ano passado ele estava mais competitivo. Estava mais competitivo do que esse ano, né? Por toda a trajetória das atrizes que estavam concorrendo, mas esse ano a gente tem também atrizes que estão aí realmente figurando, né, como novidade também nessa categoria e tal. Mas eu acho que a favorita é a Jessie Buckley de Hamnet. Esse filme, ele é muito emocionante, ele tem uma pegada visceral, muito, muito, muito pesada. Tipo assim, se você for pesquisar na internet, reviews de pessoas comuns que foram no cinema, todas saíram chorando muito, porque é um filme muito emocionante. Para quem não conhece ainda, fala um pouco sobre a vida de Shakespeare, antes, né, de se tornar Shakespeare. Então, tipo assim, sobre a vida dele, o casamento dele. Então, é um filme muito romântico e a Jessie Buckley, ela fez um papel muito, muito importante, que é simplesmente a única mulher que Shakespeare amou na vida, né? Então, assim, é bem visceral, como a Anne falou, é também a minha favorita para ganhar essa categoria. Mas eu também colocaria vou ter que falar, a Renate Reinsarve, porque ela não sei se ela é dinamarquesa, se ela é norueguesa. Ela é de valor sentimental, exatamente, né? E o papel dela também é carregado de muita emoção. Exatamente. Eu acho que esses dois nomes, eles representaram personagens, né, de uma vivência ali feminina muito forte. No caso da Jessie, ela... Cara, é muito incrível a forma como ela lidou, porque no começo do filme você vê ela como uma mulher totalmente forte, independente, sabe? Que luta pelo que ela acredita, mas depois a gente vê ela num extremo estado de vulnerabilidade e ela soube transitar por todas essas situações de uma forma realmente muito genuína, que quem tá assistindo o filme consegue ali sentir um pouco do que ela sente também. E a Renate é a mesma coisa, assim, a gente consegue embarcar com ela nas emoções que ela tá representando ali. Exatamente. E os dois são filmes que um é mais moderno, o outro é, né, um filme mais histórico, né, tem a questão da ser um pouco mais se passar numa época mais antiga, mas todos têm uma carga de emoção e fala de problemas, né, atuais, mesmo independente do tempo, né. A gente tem o Valor Sentimental, que também toca essa questão de saúde mental, que é uma coisa muito importante hoje em dia. Tem a questão das perdas, né, que também é uma coisa que toca muito em Hamlet.
E as outras, né, concorrentes, que no caso é a Rose Byrne, faz um filme que Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, que é uma coisa bem mais, assim, bem mais girl power. Vamos, galera, mulheres, brincadeira, não é nada disso, mas, assim, é uma vibe um pouco mais animada do que as outras, né, as outras concorrentes. Ele causa mais impacto. Exatamente. Assim. A Kate Hudson tá com Song Sang Blue, que é tipo meio que não vou dizer que é meio, é uma biografia, né? Então, assim, é um filme um pouco mais biográfico. E a Emma Stone com Bugonia, que, como a Anne falou, é um filme estranho, feito por um diretor estranho, né? Que é o Yorgos Lanthimos, que tem uma relação de amor muito grande pela Emma Stone. E aí a gente tem 3 pra colocar... Eu vou botar... Né, no nosso top. Vou botar top. a Jessie. Tu vai botar quem primeiro? Eu vou botar a Jessie. Acho que a gente tem que entrar no consenso pra botar as 3, né? Tipo, a gente já disse que as 2 principais é a Jessie e a Renate. E aí, entre Kate, Emma Stone e a Rose... Eu vou botar a Rose, porque ela já ganhou alguns prêmios na temporada. Eu acho que ela dessas 3, a gente pode considerar ela como a que mais tem potencial para vencer, né, nessa categoria. Exatamente. Então, o top 3 ficou isso, exatamente, né? Top 3 mulheres. Vamos, galera, mulheres. Exatamente. Nossa, e eu tô olhando aqui essa lista. Realmente, tá difícil, mas a gente... Eu não queria ser votante, só queria dizer isso. Porque você olha todas as que estão aqui nessa lista, todos os papéis, de alguma forma, foram impactantes, né? Então, assim, são trabalhos e que eu acho que elas estão fazendo campanha na mesma medida, todas elas, né? Não tem nenhuma que tá... Eu também acho. Tipo assim, a Emma Stone, se ela ganhar, vai ser, né, um bicampeonato, porque ano passado ela foi campeã, né? E talvez por isso ela não... Eu acho que, assim, você ganhando no ano anterior, a gente tem imensos exemplos de que não é garantia de ganhar no ano seguinte, né? É verdade. Eles tratam isso como uma questão realmente bem, bem rígida. Então, acho que a Emma Stone, ela já garantiu dela só estando indicada novamente, né? Que também é um feito que merece reconhecimento. Mas a Jessie, ela ganhou também o prêmio lá nos Estados Unidos, que é um dos principais para os atores, que é o Actual Awards. Exatamente. Então, isso pode ser um termômetro também pro resultado do Oscar. Exatamente. E seguindo essa nossa lista aí de categorias para além de melhor filme, a gente tem melhor ator coadjuvante, que vamos tentar chegar numa definição do que é você ser coadjuvante. Porque, assim, o coadjuvante, no meu ponto de vista, é aquela pessoa que contribui, mas ela fica ali, né, de ladinho. Só que nesse caso específico dessas categorias de ator e atriz, eu sinto que são pessoas que contribuíram muito pro enredo do filme. Então eu fico pensando, qual é a linha tênue entre você ser indicado a ator coadjuvante a ator principal? Eu acho muito tênue. É muito difícil. E pra mim, essa palavra coadjuvante, essa categoria, ela é ao mesmo tempo boa e ruim, né? Porque... sei lá, boa é porque você sabe que depois do principal você foi quem mais se destacou. Mas, ao mesmo tempo, a palavra coadjuvante coloca meio que ali de lado, né? Eu vou pedir pro nosso editor André, quando ele for agora fazer a edição do vídeo, ele colocar na tela um meme da Camila De Lucas, quando ela ficou em segundo lugar no BBB pra Juliette. Ela postou uma foto feliz, ela botou assim... segundo lugar. Valeu, galera. Acho que é basicamente esse nada mais define a sensação. O papel do coadjuvante do que esse meme agora. E falando em ator coadjuvante, a gente tem o Benício Del Toro, simplesmente ele, né? Por Uma Batalha Após a Outra. Tem o Jacob Elordi por Frankenstein. Esse é um que eu acho que ele merece. E ele achou que estaria na principal, né? Melhor ator. Ele exato, pra você entender, né? Tipo, qual é a linha tênue entre você ser muito bom pra ser indicado a melhor ator e você ir pra coadjuvante. Porque eu tava conversando... responda isso. Né? Tipo, há 2 dias atrás, mais ou menos, com minha amiga, e ela tava vendo o Frankenstein. Ela, nossa, a caracterização do Jacob tá muito perfeita e tal. Eu não entendi porque ele foi indicado a melhor ator coadjuvante. Uma incógnita dessa edição. Exatamente. Né? Então, tipo assim... talvez, uns dizem, né, que muitos levam em consideração também a história do ator por trás, né, ali, tipo,
a história, né? A vivência do ator. Então, tipo assim, uns dizem que o Timothée foi indicado muito mais também pelo fato dele fazer muitos filmes grandes, muitos blockbusters. E o Jacob, ele tá ainda começando, né? A gente sabe que ele ficou conhecido por uma série que é Euforia, que é uma série muito controversa. Tem gente que ama, tem gente que adora, né? Porque é uma série bem polêmica. Sei que tu ia falar, tem gente que ama, tem gente que odeia. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Gente, é porque eu tô pensando nele aqui, tem sabe? Tem gente que ama, tem gente que adora, tem ninguém odeia. Tem gente que ama, tem gente que odeia. No meu caso, eu amo e adoro. Percebeu, né? A gente percebeu. Ficou bem claro. Então, a gente tem também o Delroy, lindo. Ele é lindo. Ele já tem essa característica no nome, um adjetivo. O Sean Penn. Isso. E o Stella Skarsgård. Mais conhecido como pai do... pai e filho. Do Alexander Skarsgård, né? Que é bem Esse conhecido. sobrenome, ele é familiar. E aí, mais um exemplo. Tipo assim, se você assistir Valor Sentimental, você vai entender o que eu tô falando. O filme gira em torno dele, cara. Aí como que ele é coadjuvante? Tipo, não faz sentido, sabe? Incompatível. Talvez essa categoria esse ano, ela realmente tá muito carregada desse questionamento. Por que coadjuvante? Exatamente. Porque, tipo assim, não faz sentido. Então vamos eleger aqui o nosso top 3. Sinceramente, eu com uma cola enorme. Eu colocaria entre os três, não necessariamente no primeiro, segundo, terceiro, mas colocaria o Benício Del Toro. Eu concordo contigo, mas eu botaria o Stellan. O Stellan ganhou o Golden Globes. Eu acho que tem uma chance aí por trás. Ele tá com uma campanha boa também. Exatamente. Tipo assim, eu acho que o Stellan talvez ele fique... Então, vamos colocar o quê? Sobra vaga pra quem agora? Eu acho que talvez o Jacob. Né? Acho que ele entregou tudo nesse papel. É um filme muito bom. De verdade, eu achei essa... Assim, né? A gente sabe que o Guilherme Del Toro, ele é um excelente diretor. Mas esse filme ficou de um jeito, assim, muito bom. Porque geralmente quando a gente sabe que são filmes que são de produtoras, né? Tipo Netflix, Amazon, rola aquele leve preconceito. Mas o filme é muito bom. Que a gente já explicou que não pode ter esse preconceito. Exatamente. A gente explicou isso no episódio passado. Mas assim, a gente é apresentadora. A gente também erra, tá bom? É sobre isso. Exatamente. E aí os outros dois que a gente considera mais fracos, né, nessa disputa... 2 não, 3, né? É o Delroy, o Delroy e o Sean Penn. Um beijo pra vocês na próxima, quem sabe. Mas o Delroy, ele foi até uma surpresa, né, nessa lista de indicações. Eu não aguento essa menina, ela é muito aí, vamos agora para Galera Mulheres. Atriz Galera Mulheres em segundo lugar, né? Aquela, você é boa, mas você não é tão boa assim. Exatamente. E, que isso, rapaz. Olha, a gente tem aqui Ellie Fanning. Irmã de Dakota. Irmã de Tô falando Dakota. como se eu conhecesse. As irmãs Fanning, né? Agora, esse nome aqui... O segundo... Vamos lá. Sabe aquele filtro do Atenção, TikTok? O filtro todos do TikTok os que tutores fica... do Accent Idiomas, na qual a Annie acabou de se formar, preste atenção. Não, mas isso aqui, ele não ensina em curso nenhum falar o nome de Inga Ibsdottir Lilas. Acho que é Lileas. Lilas. Mais uma que era ali da região nórdica, né? Como Exatamente, você sabe. deu pra perceber, né? A gente tem a Amy Madigan. Isso. E a Yumi Mosako. Isso. E a Teyana Taylor. Exatamente. Que eu nem preciso dizer que eu vou colocar como favorita, ela né? é a favorita, porque gente. ela está sendo o momento, gente, por uma batalha após a outra. Ela realmente teve um papel ali muito feroz, ao mesmo tempo que ela realmente entregou e tornou a personagem dela uma pessoa muito empoderada, né? Sim. Ela mostra um pouco desse lado do empoderamento feminino por trás de causas muito sensíveis, como a maternidade, né? A gente sabe que tem se, graças a Deus, tem se tornado cada vez mais comum, né? Mulheres empoderadas, que são mães, que são donas de casa, mas nem sempre, às vezes, isso é possível, né? No caso de algumas mulheres que não conseguem, ou por questões pessoais ou psicológicas, varia, né? Esse debate. E a Teyana Taylor, ela é uma mulher que ela passou muitos anos tentando conquistar uma carreira de sucesso em Hollywood. Uhum. Então, assim, ela é uma mulher negra. Eu acho que talvez a Annie consiga também entender um pouco mais, né, desse lado, porque ela é uma mulher negra, apresentadora, que dá tudo, incrível, maravilhosa. Então, a gente sabe que Veio aquele áudio na minha mente agora. Nossa, gente, eu sou uma diva. Exatamente. E ela é uma mulher que, tipo assim, tá conquistando finalmente o espaço que ela sempre mereceu, né? Exatamente. Então,
Então, ela... Afinal de contas, ela tem anos de carreira, Exatamente, ela é cantora. Então, assim, muitos já se ouviam falar do nome dela há muitos anos, mas agora ela tendo esse reconhecimento, é muito legal pra ela. E foi até legal que aconteceu esses dias, que a filha dela foi com ela no red carpet e ajudou ela a arrumar o vestido. Ah, eu achei a coisa mais linda, pois é, gente. muito fofo. Eu acho que o que a Fernanda Torres viveu naquele momento de carreira dela no ano passado é meio que a Teyana Taylor tá vivendo agora, Exatamente. né? Eu acho que ela merece estar ali. E como mexe com a família da pessoa, né? Também. Porque, querendo ou não, ela é uma mãe, ela é atriz. A gente sabe que ser atriz em Hollywood é muito difícil. Eu falando como se eu fosse atriz. Ela já tentou e... Exatamente. Mas, assim, é difícil. Imagine pra você ser uma atriz que é mãe, né? Que tem uma filha pra cuidar. E a gente sabe que nem sempre os trabalhos, eles aparecem de forma igual para as mulheres dentro do cinema. Exatamente. Então, assim, tem que uma luta muito grande. Então, assim, ela Quando merece... eles aparecem para mulheres, né? E para mulheres negras aí, Exatamente. Então, assim, Donald Trump, brincadeira. Então, a Teyana Taylor, realmente, ela é o destaque da temporada. Eu acho que depois do Wagner Moura, na minha humilde concepção, ela é a grande estrela, assim, em relação à lista de atores e atrizes. Não só pelo carisma dela, mas também pela atuação. Porque Uma Batalha Após a Outra é um filme sobre ela, né? Tipo assim, gira em torno dela. Ela conseguiu realmente captar todas as atenções. Ela foi tão grande que ela tornou o DiCaprio coadjuvante. Na minha concepção, ela tinha que estar na categoria de atriz principal. Foi grandona nesse filme. E o DiCaprio no coadjuvante. Pronto, falei. Até pra variar um pouco, né? DiCaprio também vai ficar anos só esperando porque ele tava no segundo. Titanic? Reparação histórica? Nada a ver. E aí a gente tem também outras atuações aqui pra destacar. Eu acho que a da Amy Madigan também, ela tá sendo bastante comentada e tendo uma repercussão positiva, né, pra ela. E eu acho que também ela ganhou um destaque, tem ganhado com o passar dos dias, né? Quanto mais a gente chega próximo do dia da premiação, eu acho que o nome dela também se ouve muito falar, né, Rafa? Exatamente. E aí vamos no nosso top. Teyana, Ela, Amy, eu vou botar a Inga. a Inga. Só por esse nome difícil. Ela tem um papel Não, muito... gente, tô brincando. muito... O papel dela também foi Ela muito... realmente é uma coadjuvante. Mas uma coadjuvante que realmente serve como peça-chave ali do filme, né? Entrega o que tem que entregar. Também não é uma atuação... Quem sou eu pra falar isso? Mas, assim, os críticos estão dizendo que também não é uma atuação... A crítica, Anne Cascais, ela acabou de falar... Não é uma atuação que surpreendeu além do que deveria. Tipo, a gente esperava uma coisa, ela entregou de forma muito boa, tanto é que ela tá indicada e tá ali no top. Como diria Anderson Neyfin, prometeu tudo, não entregou nada. Que isso, entregou sim. E aí, Ellie Fanny, também, né, 2027 a gente se vê. E Yumi Mosako também. E é sobre. E aí a gente passa para ela, a categoria de melhor diretor. Exatamente. Quem vai herdar, né, esse título cadeira. que é realmente muito, muito, mas muito importante. Porque a gente sabe que os diretores, hoje em dia, eles não são apenas diretores. Geralmente, eles são roteiristas do filme. Eles, às vezes, né, eles pensaram na concepção. Eles são diretores de produção, trabalham no áudio, fazem isso, fazem aquilo. Então, assim, essa categoria... O acúmulo de funções. Exatamente. É uma categoria que versa muito sobre, né, a escala 6x1 aqui no Brasil. Brincadeiras à parte. Mas é porque eles realmente, como diretores, não tem como eles não se envolverem em todas as questões do filme. Porque... Isso. Cada nicho ali que trabalha para o filme acontecer pode impactar na direção. Então, o papel do diretor, ele tem realmente essa responsabilidade muito grande de fazer com que tudo fique muito bem amarradinho ali no filme. Então, eles têm uma sobrecarga muito grande para fazer aquele filme acontecer. E a direção, ela influencia totalmente no resultado geral do filme, como o filme se posiciona, qual a mensagem que o filme passa. É a missão do diretor, então, por isso é uma categoria também muito disputada. E que nós temos também nessa lista a vencedora do ano passado, que é a Chloe Zhao. Exatamente. Esse ano ela tá com Hamnet. Exatamente. E, gente, essa categoria, nesse ano em específico, ela tá muito boa porque ela traz muitos nomes novos. Exatamente. Né? Tá mais diversificada do que nos anos anteriores. A gente tinha anos que era, tipo assim, Christopher Nolan, Tarantino, sei lá... Aquele lá do irlandês é quem? Não se lembra. Scorsese, entendeu? Tipo assim, Scorsese, eu te amo Scorsese. A gente que deu tanta gente. É porque fugiu, minha cabeça tá então, com assim, tantos nomes. Teve ano que aconteceu isso. Obrigada, André Nadler, ele soprou ali no nosso ouvido.
houveram anos que realmente era muito difícil você escolher qual era o seu favorito, porque muita gente às vezes vai no seu favorito, às vezes nem é pelo filme em si que tá concorrendo, mas pela história do diretor ali por trás. Ainda tem isso, né? eles têm a carreira deles Entendeu? também, Tipo meu assim, amor. no meu caso, todo mundo sabe. Olha, a gente tá aqui há 5 anos escutando sobre o diretor favorito de Rafael. Conta aí pra quem não sabe, Christopher Nolan. Christopher Nolan, meu grande diretor favorito, a gente sabe que O ele... grande amor da vida dela. Não, não é. Não é meu grande amor da minha vida. Não vou falar quem é. Fiquei com vergonha. Tô com vergonha. Tocou num tópico um pouco Que sensível. é isso, gente? Gatilhos aqui, em pleno na mira do menina. Oscar. Eu vou te processar. Calma, deixa eu me Vamos lá. recompor. Tá, voltando. Sim, Christopher Nolan é meu diretor favorito, todo mundo sabe. Mas a gente sabe que dentro vou dizer, da filmografia dele, teve filmes muito ruins. Eu bato no peito e falo, Tenet, filme horrível, né? Quem aguenta Tenet? Dunkirk, também, filme horrível. Mas chegou a ser indicado no Oscar, teve algumas categorias lá. Então, assim, muitas vezes a galera, tipo, Tarantino, naquela época de Era Uma Vez em Hollywood, né? Todo mundo, uau, Tarantino, incrível. Mas Era Uma Vez em Hollywood era um filme ruim. Sim, eu Né? falei A gente isso aqui precisa- já, acho que foi no primeiro episódio. E ela continua falando, 5 anos falando que Era Uma Vez em Hollywood é ruim. Não deu. Entendeu? Então, esse ano a gente tem muitos nomes novos, como a Anne falou. Tem a Chloe Zhao, que é uma grande diretora. É uma diretora da nova geração, né? Ela é uma diretora que versa muito sobre esses filmes mais de menor produção, que não são abraçados por grandes produtoras, mas que geralmente tem uma história muito visceral, né? São biografias. Sim. Ela é muito conhecida por esse lado dela, muito mais humano. E ela tá indicada esse ano por Hamnet. E né? é responsável por a gente ter uma mulher representando Exatamente. a categoria. Esse Galera, é sempre mulheres. um tópico, que ano passado a gente estava, esse ano de novo. E aí, também, assim, a gente sente que o trabalho dela, ele acaba movimentando muito a indústria no sentido de incentivar também que outras mulheres assumam esse papel e se destaquem também, assim como ela vem recebendo esse destaque. E ela continua sendo um grande nome, uma grande aposta para esse ano. E a gente tem o Josh Safdie, A gente até falou dele aqui. que a gente já comentou, uma pequena polêmica envolvendo o nome dele, uma pequena rixa familiar, e com Marty Supreme. E que a gente também sabe que o próprio peso do filme, a campanha que Marty Supreme, por exemplo, está tendo, já coloca mais os holofotes também para o diretor. Exatamente. E aí a gente também tem nessa lista o Paul Thomas Anderson, que é um diretor muito conhecido. Eu acho que E dessa também tá entre lista os aqui os é um dos favoritos. favoritos, exatamente, por uma batalha após a outra. O Paul Thomas Anderson, ele tem uma filmografia muito diversificada, né? Ele já fez muitos filmes lúdicos, mas agora tá com um filme de ação, de tiro, de porradaria, de bomba. Isso mostra muito sobre o lado dele. E junto com ele nessa categoria de mais assim, veteranos, a gente tem o Joaquim Trier, né? Trier, tá? Eu não sei como é que pronuncia em dinamarquês, que é o diretor de Valor Sentimental. Ele também já fez grandes produções cinematográficas, principalmente ali naquele eixo Europa. Ele já ganhou muito prêmio ali em Londres, em Berlim, Sim. em Veneza, em Cannes. Então, ele agora tá tendo reconhecimento um pouco mais aqui para os Estados Unidos, né? Para a América do Norte, não vou dizer América no geral, porque, enfim, né? Esse conceito só o Donald Trump tem na cabeça dele. E a gente também tem o Ryan Coogler, que é por Sinners, que também é um novo diretor dessa nova geração que tá chegando aí. Venceu alguns prêmios já também nessa temporada. Exatamente. Vem com uma cabeça muito mais nova sobre a produção de filmes. Geralmente usam tecnologias muito mais novas. Tipo, por exemplo, a gente tem o James Cameron, né, que geralmente utiliza milhares de câmeras. Esses diretores, às vezes, nem usam isso tudo. Às vezes usam celular. Tem gente que já disse que gravou documentário em celular, já gravou cena de filme em celular, porque, de fato, a tecnologia, ela tá permitindo que a gente consiga alcançar esse patamar. Então, assim, mostra muito essa categoria de melhor diretor, o quanto ela tá ali diversa. E equilibrada E também, equilibrada né? também. Agora, vamos lá, para montar o nosso top 3. Tem que ter a Chloe, eu acho. Sim. Teu Eu nome. botaria o Paul Thomas, que eu acho que ele vai ganhar. Exatamente. E aí, vamos lá, até difícil pra mim. Eu vou botar, acho que o Ryan Coogler. Sinners é Eu muito tô bom. entre o Ryan. Vamos dar essa vitória pro Pô, Timothée assim, Chalamet. o Josh Safdie, apesar de eu ter gostado muito, a gente sabe que internamente não tá rolando muito ali pra ele. Então acho que vai o Ryan mesmo. Praga do irmão dele. Eu acho também. Ai, gente, Agora, vamos eu se tenho uma resolver. pergunta genuína, Anne Cascais. Você acha que o melhor diretor tem que ganhar a categoria de melhor filme?
Não. Não necessariamente. Até porque se fosse, juntava as duas categorias logo em uma só. Né? Pra quê? Eu acho A mulher disparou. Eu acho que assim, acontece e tem muito sentido acontecer a melhor direção, também ganhar de melhor filme, porque aí a gente tem o resultado de um filme que ele realmente foi aclamado na premiação, né? É até bem comum acontecer, mas a gente sabe que o filme, ele não, apesar da direção ser uma grande parte do filme, tem outros fatores que pesam ali para ele realmente ser considerado num pacote realmente muito bom, digno de ganhar melhor filme, né? E fatores que contribuem para que o contrário aconteça. Então, acho que assim, o papel da direção é um papel que ele consegue se isolar da categoria de melhor filme. Eu acho que existe sim a possibilidade tanto dos dois serem os mesmos vencedores quanto de serem diferentes, e isso não invalida o trabalho do diretor nem o trabalho do resto do filme, mas por questões técnicas mesmo que compõem, né, todas as categorias aí como um todo. E assim, eu assino embaixo, porque é exatamente isso que eu também penso. Vamos lá? Agora, brincadeiras à parte, vamos para nossa última categoria discutida de hoje, que é de melhor animação. Que por muitos anos teve um episódio dedicado só para ela. Ah, mas por que não tá tendo mais? Porque nós temos brasileiros concorrendo e aí a gente passa a dedicar um episódio para os nossos representantes. Então continue concorrendo, entendeu? Brasileiros, para poder a gente falar mais de vocês. Mas a gente é que nem a Jojo Todinho, a gente não exclui ninguém e por isso a gente mantém aqui como pauta a categoria de melhor animação, porque a gente também gosta muito dessa categoria. É uma categoria doce, é uma categoria nostálgica, uma categoria que, além de tudo, dessa questão, né, de ser animação, uma coisa que remete muito à infantilidade, é uma categoria que tem trago muitos filmes que versam muito sobre problemas de adultos, né? Exatamente. Então, assim, não é mais uma categoria só sobre crianças, é uma categoria sobre jovens adultos como eu, como você que tá me assistindo, que fala de problemas, sei lá, como ansiedade, como uma questão de divertidamente, de separação, né, de mudança da forma de se viver a vida. Você um dia é adolescente, uma hora você é adulta, como Toy Story, né? A gente tem essas questões de Toy Story. E esse ano a gente tem também uma lista bem diversificada, com vários filmes, assim, muito, muito diversos. E a gente vai começar falando dos filmes, eu primeiro vou ler a lista e a gente vai começar a falar um pouquinho mais dos que realmente são destaque. A gente tem Arco, a gente tem Hélio, que é da Disney Plus, que é um filme muito fofinho, tá disponível pra você assistir. Eu assisti durante um sábado, em casa, assim, 1h30 mais ou menos, foi bem mamão com açúcar, bem eu amei, tranquiluxo. bem tranquiluxo. Tem K-Pop Demon Hunters, que é simplesmente um dos maiores fenômenos da atualidade, né, porque se tornou exatamente dessa música aí, belíssima, que a Annie tá cantando, porque se tornou tipo um Golden, RBD, o nome da música. sabe? É basicamente um RBD, né? Que tinha novela lá, quem é mais da minha geração, né? 25 mais, vai saber do que eu tô falando. RBD saiu como uma novela, depois, né, ficou um sucesso, aí tiveram que fazer a banda por conta do sucesso. Acho que é basicamente isso que tá acontecendo com K-Pop Demon Hunters, né? As princesas guerreiras do K-pop, uma coisa mais ou menos assim. Sim. A galera ama. Minha afilhada não conhecia. No dia que eu botei para essa menina assistir, ela não queria mais saber de outra coisa. Nossa, a gente virou uma febre entre as crianças e adolescentes. Aqui em São Luís a gente eu já vi mais de um evento Sim. que trouxeram, né, as personagens, né, mulheres vestidas das bonecas que são ali personagens. E tá sendo uma febre tanto no quesito musical, porque, assim, elas têm uma banda, e aí essa banda, ela furou a bolinha ali da produção, e realmente é algo que as crianças estão gostando de escutar, de dançar, e querem ser elas. Então, foi uma produção que realmente furou a bolha, e foi destaque no Globo de Ouro também, e aí isso fez com que a campanha delas aumentasse ainda mais, essa popularidade, né, aumentasse muito. Tá sendo realmente uma febre que a gente e tá traz vivenciando. muito dessa questão da cultura sul-coreana, né, que nossas amigas do Papo de Dorama falam muito bem aqui no Imirante.com. Exatamente. Será que elas já falaram desse filme? Vou até perguntar, menina. Acho que ainda não, mas a gente vai dar uma diquinha pra dar elas. uma sugestão. A gente também tem Little Amelie, of the Character of the Rain, né? E tem Zootopia 2, que é basicamente a continuação de Zootopia 1, né? Isso é bem... E também é uma forte aposta também nessa Exatamente. categoria, Assistir no cinema, gente, é muito legal, assim. Zootopia é muito legal. Aquele filme que tu fica, tipo assim... Ai, que besteira na hora que tu compra. Mas quando tu senta pra ver, é tão divertido, tão leve. Vai te levando e tu vai rindo junto com o pessoal. Assim, eu amei 10 de 10. Muito Eu bom. acho que aqui no Brasil, a gente realmente, de todos esses filmes que estão concorrendo, eu acho que Hélio
o do K-pop e o Zootopia 2 foram os que mais foram distribuídos aqui, né? Porque tem essa acessibilidade de estar disponível em streamings e também nos cinemas. Então, os outros, tipo Arco e o Little Amelie, a gente não ouviu falar tanto, né? Porque o acesso para cá foi um pouco mais difícil e também porque são filmes de produtoras mais nichadas também e um pouco menores, pelo menos aqui no nosso contexto brasileiro. Então, acho que por isso que a gente não se ouviu falar tanto, por exemplo, de Arco. Exatamente, e toca justamente no que a gente falou naquele episódio de streamings, né? Será se a gente não tivesse o Oscar, esses filmes que são menos nichados, eles chegariam aqui? Provavelmente não, como é o caso de Little Amelie, tipo, não chegou no Brasil, porque é um filme que não tem como o público-alvo brasileiro, né, para poder distribuir. A gente sabe que tudo isso é um custo muito caro, né, para quem tá fazendo e até os filme. estilos de produção deles são bem diferentes dos que a gente já está acostumado aqui a ter. Mas é isso. A categoria de melhor animação, eu tenho uma teoria de que ela sempre vai vir forte, porque a gente sempre vai ter apostas da Disney, a gente sempre vai ter filmes que realmente envolvem o público-alvo, não só as crianças, mas acabam também chegando e sendo muito representativos para os adultos. Então eu acho que essa categoria também, ela sempre será famosa, sempre terá o nosso destaque. Sobre isso, a gente sabe que, como eu falei no começo, a animação, ela deixou de ser apenas uma mera categoria de animação, se tornou realmente uma categoria de melhores filmes, né, voltados pro universo da animação. É realmente uma coisa bem grandiosa. Eles investem muito nisso. Tem gente que às vezes trabalha nesses filmes infantis aí 2, 3 anos para conseguir chegar no resultado, porque tem a questão, né, que cada personagem é feito à mão. É muito mais difícil fazer um filme de animação. Então, assim, é bem trabalhoso. Se a gente fosse ter, acho que dava para ter várias categorias como o Oscar tem, mas só de animação, porque realmente é um trabalho gigantesco envolvido. E aí, como é que vai ficar o nosso top 3, Rafa? Vou botar o K-pop. Tem que ser o K-pop. Se não for o K-pop, eu vou receber represálias na rede social. Hélio. Hélio também, que é um filme muito bonitinho, muito fofinho. E vou botar Zootopia. Né? Os 3 ali que a gente tem maior consideração. Lembrando que opiniões todas baseadas no nosso achismo. Por favor, não vamos criticar na internet. Exatamente. E olha, acho que deu para ter um panorama legal de como que tá essa premiação, né? Óbvio que a gente não tem como destrinchar aqui, até tem, mas aí será se vocês ficariam com a gente por 48 horas seguidas para falar de tudo? Porque tem curta, tem documentário, tem ali as categorias que são mais técnicas, que aí realmente já não é nem na nossa competência falar e analisar o melhor som, o melhor, entendeu? Então a gente traz sempre aqui as mais gerais, que a gente consegue compartilhar com vocês como que tá esse termômetro para os grandes vencedores, que no dia 15 de março, já estamos inclusive no mês da premiação, a gente está muito perto. Para vocês terem um choque de realidade, a gente está tão perto que esse é o nosso penúltimo episódio. Exatamente. Semana que vem a gente vai chegar com o nosso último episódio, fazendo realmente um panorama geral de todas as categorias. E as nossas apostas. E as apostas minhas de Giane Cascais, mais uma vez, feitas a partir do nosso achismo, né? As 2 críticas de cinema aqui de São Luís. E agora a gente vai ter como mostrar para vocês depois quem realmente teve as apostas mais certeiras, né? Porque a gente vai mostrar isso lá no nosso Instagram. Se você ainda não tá seguindo, Exatamente. siga @namiradooscar. E aí, para fechar esse nosso episódio aqui, Rafael Frois. Dessas performances que a gente falou aqui, tanto de melhor ator, melhor atriz, atores coadjuvantes, qual é a que você acha que realmente está merecendo muito esse prêmio? Que se não sair para ela, você vai chorar? Bom, Wagner Moura. Eu acho, assim, que, de fato, Agente Secreto é um dos melhores filmes brasileiros, assim, da nossa geração. Ele tem uma atuação extremamente, né, impecável, heróica, para não se dizer outra palavra. Mas eu também acho que o filme Valor Sentimental, ele também tem uma parcela ali muito significativa. Então, eu acho que talvez o prêmio, né, vir talvez para Renate,
ele pode ser muito importante para essa cultura que a gente tem, né, em relação a filmes que trazem problemas familiares, problemas de saúde mental. Acho que meio que acalora mais ainda esse debate. Então, assim, são duas performances que me marcaram muito, a do Wagner e da Renate. Eu fiquei bastante emocionada vendo o Valor Sentimental. Eu sou muito chorona, então, tipo... Ela é muito sentimental. Ela é muito sentimental, eu né? Também sou. Tadinha. Ela também é sentimental. Então, assim, eu gostei bastante e eu vou destacar essas duas e também vou destacar Hamnet. Eu acho que a Chloe Zhao, ela merece muito esse prêmio de direção. Hamnet é um filme para além do romântico e do dramático, né? É um filme muito bem dirigido, tem um roteiro muito bem alinhado, muito bem amarrado. Então, acredito que são 3 performances aí que realmente me marcaram. Eu poderia escolher só uma, que é o Wagner, porque é muito fácil, sou brasileira, tá tudo bem. Mas eu acho que, pela concepção geral da premiação, as minhas são essas. E as suas, Anne Cascais? Olha, eu acho que eu me apeguei tanto ao papel da Jessie Buckley que eu, no meu íntimo, eu quero muito que ela ganhe. Eu acho que vai ser, assim, muito merecido. A Chloe também vai ser um feito e tanto se ela ganhar. Vou ficar muito feliz. Mas, claro que a minha aposta principal, o meu favoritismo é todo pra ele, Wagner Moura. Nossas energias já estão com você, Wagner, para o dia 15 de março. E eu acho, assim, que é um momento... Não deixa de ser um momento histórico pra gente viver isso, poder, por 2 anos seguidos, acompanhar, torcer, vibrar e sentir também como se fosse uma conquista nossa, né? Um filme que está sendo feito aqui perto da gente, por pessoas com as quais a gente se identifica, né, com valores que a gente tem, né, que as nossas famílias têm. Então, acho que é impossível não ficar nessa torcida e realmente emanar todas as energias positivas para que vença. Então, é isso. Se o Wagner Moura não ganhar, Cintia Araújo, minha chefe, eu não vou... O prêmio é domingo, né? Então, na segunda-feira eu não poderei comparecer ao meu local de trabalho. Mas ele vai ganhar, não tem nessa possibilidade, gente. Eu tô assim... Ela já avisou na falta dela, né? Em caso isso aconteça, mas não vai acontecer. Não Todo vai mundo acontecer. vai comemorar. Estarei aqui segunda-feira comemorando. Domingo todo, o Brasil vai sorrir. Nós vamos sorrir. Vamos sorrir. É isso, vamos isso. todo mundo sorrir, entendeu? Gente, então é isso. Claro que a gente também quer saber a opinião de vocês, tanto aqui no YouTube quanto no nosso Instagram. Então, @namira_do_Oscar, a gente tá por lá compartilhando, né, as novidades sobre essa edição, compartilhando tudo que a gente já conversa aqui no nosso podcast também. E lá é um espaço para você interagir com a gente, né, e colocar também a sua opinião, que a gente quer saber. Exatamente, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse 4º episódio. Lembrando que a gente tem um último encontro semana que vem com as nossas apostas, né, dessa premiação desse ano de 2026. E muito obrigada pela companhia. Não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo, por favor. E até semana que vem, hein? Até semana que vem, galera. Tchau. Tchau.